Olá, bom dia a todos, mais uma vez. Estamos aqui dando continuidade aos nossos conteúdos de Matemática 3, para as turmas de Info 3M e Refri 3M. Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto de Geometria Analítica e nós vamos continuar a falar sobre retas, tá certo? Para a gente começar, nós vamos aqui inicialmente voltar a um assunto que vocês devem ter visto lá no primeiro ano, né? Que é o conceito de função afim. Uma função afim é uma função do tipo f de x igual a x mais b. O a, o meu coeficiente angular, e b, o meu coeficiente linear. Notem que esses valores de a e b, eles podem ser quaisquer valores. A gente pode atribuir quaisquer valores, e aí se a gente consegue inserir essas informações de a e de b, nós temos uma função do tipo afim. Lembrando também que a função afim ela pode ser a constante, pode ser a linear e a propriamente dita afim. Tem suas características, né? Tipo, quando b é igual a zero, a função ela fica só a x, então tem uma função linear. Quando o a é igual a zero, então fica o f de x igual a b, eu tenho uma função constante e tal. E aí nós vimos lá no primeiro ano que, aí coloca aqui um exemplo, né? Um exemplo de uma função afim, 2x mais 1, bem simples, só para a gente trabalhar e lembrar dela. Nós vimos lá no primeiro ano que quando a gente quer construir o gráfico dessa função, como é uma reta, nós precisamos apenas achar dois pontos dessa reta. E aí eu tenho a liberdade de escolher quaisquer valores para aplicar no valor do x e, consequentemente, encontrar o valor de y. Aí coloquei aqui dois exemplos quaisquer bem simples também, só para a gente entender como é que funciona. Por exemplo, quando x é igual a 1, aonde tem x aqui na minha função 2x mais 1, eu vou trocar o x por 1. Então, vai ficar 2 vezes 1 mais 1. E quando eu faço essa conta, eu chego na resposta 3. Então, o que acontece? O x ele vale 1, e a entrada é 1 e a saída é 3. Ou seja, eu consigo formar o par ordenado 1 e 3. Lembrando que um par ordenado é sempre da forma x no primeiro elemento e y no segundo elemento, né? E da mesma forma, se eu faço F2, eu vou ter 2 vezes 2 mais 1, que dá 5, e consigo formar o par ordenado 2 e 5. E aqui eu consegui fazer dois pontos, ó, e com isso eu consigo fazer a construção do meu gráfico, tá certo? Aí aqui eu usei o GeoGebra, né? O software GeoGebra, e a gente consegue construir aqui o gráfico dessa minha função afim. Naturalmente, se eu tivesse escolhido outros pontos, eu encontraria outras posições, tá certo? Mas eu construiria aí essa mesma reta. Por exemplo, se eu fizesse x igual a zero, eu ia achar esse ponto aqui, ó. Tá bom? Bem, vejam que uma função afim, o gráfico dela é uma função retilínea, né? Ou seja, é formada por uma reta. Então, isso aqui serviu apenas para a gente dar uma introduzida, por assim dizer, no conteúdo da aula de hoje, porque hoje nós vamos ver um pouco mais sobre retas, agora se tratando com relação à geometria analítica. Mas vocês vão ver que tem muita similaridade com o que a gente já viu lá em função afim. Tá certo? Para a gente começar a falar mais sobre a equação da reta, vamos pegar essa função que nós tomamos aqui, ó, f de x igual a 2x mais 1, e no lugar do f de x eu escrevo y, ou seja, y igual a x mais b. Então, essa minha expressão aqui, ax mais b, ela é conhecida como sendo a equação reduzida da reta. É uma expressão que nós temos lá da geometria analítica, só tem uma diferença, para não ficar igual, por assim dizer, mas acaba que é a mesma coisa, e por isso que eu deixei dessa forma. Lá na geometria analítica, que é o que a gente está vendo aqui, no lugar de ser A e B, os coeficientes coeficiente angular e linear, respectivamente, eles colocam y igual a mx mais n. O m é o coeficiente angular, o n é o coeficiente linear. Mas isso não vai mudar muita coisa, né? Que é só para a gente entender. E aí, uma coisa aqui, uma observação que eu coloquei. Para mim construir uma reta, eu preciso... perdão. Não é isso. É outra observação que vai vir daqui a pouco. Normalmente, em vez de nós trabalharmos aqui com f de x, como a gente coloca aqui na função, nós vamos agora identificar uma reta como sendo por uma letra minúscula, lá da geometria plana. Né? E isso aí funciona.
Então, vamos tentar fazer um pouco diferente, certo? Dentro dessa situação que acabamos de ver. Primeiro a gente deu a função para construir a reta. Agora a gente vai dar 2 pontos para construir a equação ou a função, como desejar, tá? É o contrário, né? A gente foi e agora a gente está voltando. Como é que a gente pode fazer isso? Basta a gente aplicar os valores de x e y, lembrando que é um par ordenado, ó. O x, no ponto A, o x vale 1, o y vale 3. Então eu vou ter, ó, A vezes o 1 mais B igual a 3. Né? Só trocar nessa expressão aqui duas vezes, cada um com seu respectivo valor. Importante. Eu preciso ter 2 pontos distintos, né? Porque se eu colocasse 2 pontos iguais aqui, eu não ia conseguir resolver esse sistema. E aí eu vou ter A mais B igual a 3, e substituindo da mesma forma, com relação agora ao ponto B, o x é 2, o y é 5, eu vou ter A vezes 2 mais B igual a 5, logo 2A mais B igual a 5. E aí a gente resolve esse sistema. Eu resolvi esse sistema usando o método da subtração, tá certo? Só que trocando, né? Tipo, eu vou ter 2A mais B subtraindo a segunda pela primeira, tá? Então eu tenho 2A menos A. B menos B, 0, se anula. 5 menos 3, 2. Então eu já tenho aqui que o valor do A é igual a 2. E eu trocando esse valor de A na primeira expressão, no lugar do A eu coloco o 2, eu vou ter 2 mais B igual a 3. Então o valor para B, obviamente, seria 1. É muito fácil até, né? 2 somado com o número para chegar em 3, a gente vai ter que esse número é 1. E aí a gente consegue achar o A sendo 2, o B sendo 3. Eu não coloquei aqui, mas é evidente que é aquela expressão que a gente achou na minha equação que eu tinha colocado aqui no caso da função, mas tratando-se de equação reduzida da reta, seria y igual a 2x mais 1. Beleza? Antes da gente continuar, alguma dúvida, queridos? Alguma pergunta desse conteúdo? Tá fácil, tá tranquilo? Espero que sim. Vamos continuando, tá? Fala, não, calma. Esperar para o final. Misericórdia. Foi um susto agora. Pronto. E aí a gente vai ver outros modelos de equação da reta que nós temos aqui, tá? Não é apenas aquele, a gente tem acho que 4, pelo menos. Então, esse aqui é o mais, obviamente, como o nome já fala, a equação geral, é o mais geral que serve para representar todas. Aliás, todas as equações da reta servem para representar todas as retas. E outra coisa importante é que toda reta a gente consegue expressar por meio de uma equação. Basta achar 2 pontos, conforme nós vimos aqui nesse exemplo anterior. Né? Então, uma forma diferenciada, o que é conhecido como equação geral da reta, ela tem esse modelo, ó, ax mais by mais c igual a 0, tá bom? Então, e aí eu acho que talvez seja por isso que lá na geometria analítica ele usa o m e o n, né? Porque acaba que esse a e esse b, ele não serão esses mesmos valores de a e b que nós temos aqui, ó, certo? Então tomem só cuidado com relação a isso. Aqui, por exemplo, não é o meu coeficiente angular e aqui não é meu coeficiente linear. São variáveis quaisquer, tá certo? Não existe, assim, uma regra específica como tem lá no caso da equação reduzida. E aí a gente lembra do que a gente viu na aula passada. Não sei se vocês lembram, quando nós tínhamos para verificar se 3 pontos estavam colineares, se eles formavam uma reta, eu fazia um determinante igualando a 0, né, desses 3 pontos. O x do A com o y do A, o x do B com o y do B, o x do C com o y do C. Eu vou ter que alterar isso aqui que não ficou com as devidas informações. Ó. Agora, como eu quero escrever uma reta que passe por 2 pontos, eu não vou precisar de 3 pontos, eu vou precisar de apenas 2. E eles, obrigatoriamente, como são 2 pontos, vão formar uma reta. Então, aqui, basta eu resolver isso. X e y, que serão exatamente as minhas variáveis. XA, YA, XB, YB. Não vai mudar em nada. E resolvo o determinante, igualando ele a 0.
Então, vamos mais uma vez retomar o exemplo que a gente tinha feito. Agora a gente vai achar, usando os pontos A1 e 3 e B2 e 5. E nós vamos construir a reta agora geral que passa por esses dois pontos, tá? Então, note tem como é que fica. Ó, colocamos os valores dos pontos de A e B na matriz. Ó, x e y na primeira linha são os coeficientes. Lembra que na coluna 1 se repete. 1 e 3 são as ordenadas do ponto A. 2 e 5 são as ordenadas do ponto B. E aí a gente vai resolver, ó. Vocês lembram do determinante usando a regra de Sarru, né? Sarri, aliás. Vocês repetem lá as duas primeiras colunas e sai multiplicando. Ó. X vezes 3 vezes 1, que dá 3x. Y vezes 1 vezes 2, que dá 2y. 1 vezes 1 vezes 5, que dá 5. E os da diagonal secundária, eles são todos negativos, são um sinal invertido. Ó. 1 vezes 3 vezes 2, que dá 6, vem com o sinal trocado, menos 6. 1 vezes 5 vezes x, dá 5x. Com o sinal trocado, fica menos 5x. 1 vezes y vezes 1, dá y. Com o sinal trocado, fica menos y. E aí a gente simplificando, igual a zero, né? E simplificando aqui esse meu resultado, eu vou ter 3x menos 5x menos 2x, 2y menos y, y, 5 menos 6, menos 1. Notem que se eu pegar essa minha expressão, que é a minha equação geral da reta, e ordenando de uma forma conveniente, por exemplo, passando menos 2x para o lado de lá e o menos 1 para o lado de lá, eu vou ter y igual a 2x mais 1, que é a minha equação reduzida. Ou seja, existe aí uma similaridade e uma associação, naturalmente, né, entre os modelos de equações, até porque vai representar a mesma reta. Então, na mesma reta eu consigo escrever a equação reduzida, a equação geral e os outros modelos que nós vamos ver daqui a pouco. Beleza, queridos? Alguma dúvida? Perguntas? Questionamentos? Ok? Então vamos em frente, né? Uma outra forma de nós representarmos é a equação segmentária. Essa forma ela é bem interessante pelo seguinte fato, que ela vai pegar exclusivamente os pontos que passam nas ordenadas, na ordenada e no eixo das ordenadas e no eixo das abscissas dessa reta. Então, se ela vai pegar esses dois pontos ao mesmo tempo, naturalmente, quando eu tiver uma reta que passe em cima dos eixos, ou que for paralelo aos eixos, ela não vai conseguir ser representada na forma segmentária. Então, como é que funciona? Eu tenho um ponto Q qualquer, passando aqui no eixo das ordenadas, essa minha reta passa no ponto 0 Q, e no eixo das abscissas no ponto P, 0. E, obviamente, distintos entre si, né? Olha como é que ficaria se eu aplicasse naquela minha situação do que a gente acabou de ver aqui no caso da equação geral, tá? X e y, os meus coeficientes, coloquei aqui a ordenada do ponto Q, que é o 0Q, e coloquei aqui as ordenadas do ponto P, que é o ponto P0. Opa, foi demais. Usando os determinantes, eu vou ter a expressão xq mais yp menos pq igual a zero. Dividindo tudo por pq, eu vou ter essa expressão. X sobre P mais Y sobre Q igual a 1. Tá certo? E olha como é que serve, como é que ficaria a construção. Não sei se está dando para visualizar direitinho. A figura não ficou muito legal, mas isso aqui serve para qualquer reta que passe pelos dois eixos, tá bom? Então aqui é essa reta qualquer, ela está interceptando aqui o eixo das ordenadas no ponto 0 Q, como vocês estão vendo, que tem uma altura de Q unidades, tá certo? E estou determinando aqui, aliás, estou interceptando aqui o meu eixo das abscissas no ponto P0, que tem uma distância de P unidades. Então a gente consegue, o X está associado ao tamanho de P, assim como o Y está associado ao tamanho de Q
isso aqui proporcionalmente igual a 1, tá? Importante, na equação segmentária da reta, tem sempre que ser igual a 1. Sempre. Sempre tem que ser igual a 1. Professor, aqui eu não coloquei exemplos, tá? Aquilo que eu já tinha falado, não existe forma segmentária para retas paralelas ou que sejam os próprios eixos ordenados. Como é que, antes disso, para que eu ia falar, tem sempre uma forma de eu associar, por exemplo, a equação segmentária com a equação geral, certo? Por exemplo, se vocês observarem, isso aqui que eu estou circulando, nada mais é do que a minha equação geral. Eu consigo escrever e parar aqui porque foi o que a gente acabou de fazer no exemplo anterior. Essa minha parte representa a equação geral. Mas se eu quero trazer para a equação reduzida, basta isolar o y. Tudo que não é y passa para o lado de lá, aí eu teria aqui ó, yp, o pq passaria para o lado de lá, o xq passaria para o lado de lá e o p passaria dividindo. Aí, assim, tem as suas aplicações, né? Por exemplo, no caso da equação reduzida, que eu acabei não falando, ela é bastante útil quando eu quero saber os coeficientes, para construir ângulos, por exemplo. E o n, o coeficiente linear, é exatamente o ponto onde a reta passa no eixo y. Aqui da mesma forma, né? Aqui, por exemplo, seria útil quando eu quisesse calcular essa área desse triângulo, alguma coisa assim. Então, como eu disse, cada um tem a sua aplicação. Beleza, queridinhos? Então, vamos indo em frente. E uma última forma de nós representarmos a minha equação seria a forma paramétrica, tá certo? A equação paramétrica é quando a gente usa um parâmetro. A gente vai precisar usar uma variável t, um adicional, onde a gente vai escrever as expressões de x e y em função dessa terceira variável. Tá certo? Então, olha só como é que seria, olha que exemplo interessante. Ó. Qual a reta indicada pelas expressões x igual a 3t mais 4 e y igual a 2 menos 3t. Como é que eu resolvo isso daí? Bem, basta eu inserir valores para o meu parâmetro. Eu posso trocar o meu parâmetro por valores naturalmente que sejam convenientes para mim. Lembra que a gente vai fazer uma coisa parecida com o que a gente fez com função. Por exemplo, eu escolhi aqui para o meu caso t igual a 0 e t igual a menos 1. E aí eu troco esses valores tanto para x quanto para y. Quando eu troco para x, no caso de t igual a 0, o x retorna 4 e o y retorna 2. Então eu faço o ordenado 4, 2. Para t menos 1, o x retorna 1 e o y retorna 5. Então eu tenho um ordenado 1 e 5. Bem, eu tenho dois pares ordenados. Então eu tenho uma reta, né? Dois pares ordenados distintos. Então eu formo uma reta com isso daqui. Eu não fiz aqui no GeoGebra porque a construção do gráfico, porque é bem trivial, né? E aí, existem duas formas de eu fazer a equação paramétrica da reta. Só tirar aqui só um minutinho, pronto. Existem duas formas de eu trazer a equação geral, paramétrica da reta para a minha equação geral, tá? Ou eu, depois de ter atribuído esses valores de t, encontrado esses dois pares ordenados, quaisquer que sejam eles, tá certo? Tanto faz, atribuo aquela matriz, ó, igual a 0 e faço o determinante aí dessa matriz. E quando eu achar o determinante dessa matriz, igualado a 0, eu tenho aí a minha equação geral. Feito isso, resolvi aí e achei. Uma outra forma seria, por exemplo, eu isolar cada uma das variáveis. Aliás, perdão, isolar o t em cada uma das expressões. Então, fazendo aqui as continhas, ó, por exemplo, na primeira expressão, isolando o t, eu vou ter 3t igual a x menos 4, o 3 passa dividindo, então t na primeira expressão ficaria x menos 4 sobre 3, e na minha segunda expressão, que é a que envolve o y, eu vou ter 3t igual a 2 menos y, o 3 está multiplicando, passa dividindo, 2y sobre 3. Naturalmente, como t e t valem a mesma coisa, esse termo aqui, junto com esse termo aqui, eles têm que ser
obrigatoriamente iguais. Ó. Aí aqui eu tenho uma expressão onde eu multiplico meios por extremos, na grande maioria das vezes, mas notem que como os denominadores eles são iguais, eu posso cancelá-los sem prejuízo. Então eu vou ter x menos 4 igual a 2 menos y. Dito isso, eu escrevo, trago logo tudo para antes da igualdade, e aí eu vou ter x mais y menos 6 igual a zero. E aí eu consigo, por exemplo, trazer isso aqui para a minha forma segmentária. Como é que eu faria, por exemplo, se eu quisesse essa equação aqui, ó, deixa eu abrir aqui um Word da vida, só para a gente ver como é que funciona. Isso aqui é do pessoal da estatística. Tá, isso coloco já para vocês, tá? Ó, vamos lá. Eu tenho aqui a minha expressão x mais y menos 6 igual a zero. Lembrando que a gente já tinha ela no formato paramétrico, que era esse aqui, tá certo? A gente conseguiu escrever ela na minha forma geral. Ah, eu quero escrever essa minha expressão na minha forma reduzida, por exemplo. Vou ficar só brincando aqui para a gente terminar. A equação reduzida desse valor. O que eu preciso fazer? Isolo o valor do y. Ó, olhando ali para cima, o que não é y vai para depois da igualdade. Então vai ficar menos x e o menos 6 vai ficar mais 6. Pronto, já está na minha forma reduzida. O coeficiente angular dessa expressão vale menos 1. O coeficiente linear dessa expressão vale 6. Ah, eu quero escrever na forma segmentária. O que eu preciso fazer? O que é coeficiente de número passa para depois da igualdade. Olha como é que fica. O menos 6 vai passar para o lado de lá. Então, aqui vai ficar x mais y igual a 6. Aí vocês lembram que eu disse para vocês que o valor desse 6 obrigatoriamente tinha que ser 1? Então, o que eu faço para chegar no 1 aí depois da igualdade? Basta dividir tudo por 6. Então, eu vou ter x mais y igual a 6 dividido por 6. E aí, quando eu fizer esse caso, eu vou ter, para a gente encerrar aqui, x sobre 6, y sobre 6, nem sempre vai dar igual, tá? E 6 dividido por 6 dá 1. Então, aquilo que eu tinha falado, eu consigo, com a mesma expressão, com a mesma reta, ter diferentes formas de representar, que a gente viu 4. Só para lembrar, paramétrica, segmentária, geral e reduzida, andando de trás para frente, tá? E para a gente encerrar o assunto da aula de hoje, eu vou colocar outro vídeo sobre outras informações, para não ficar muita coisa, tá? E adicionar também uma listazinha de exercícios para a gente treinar isso aqui. A gente fecha falando sobre posição entre duas retas. Posição relativa, tá? E aí a gente vai ter 3 situações. Aliás, deixa eu só voltar aqui. Alguma dúvida, queridos? Alguma pergunta? Show de bola. Então, se eu tiver duas retas no plano, isso é importante, no mesmo plano, elas vão ter 3 possibilidades, certo? Ou elas serão paralelas. Se eu fizer a reta R interseção com a reta S, não vai ter nenhum ponto em comum, jamais elas vão se encontrar, então elas são paralelas, ou elas são iguais, quando uma está sobreposta à outra, e uma situação seria, por exemplo, quando eu tenho retas, como é o nome? Com coeficientes diferentes. A gente vai já ver um exemplo no GeoGebra, tá? Para a gente entender. E retas concorrentes. A reta concorrente é quando elas vão possuir apenas um ponto em comum. Né? Quando são iguais é que elas têm infinitos pontos em comum. Deixa eu mostrar isso aqui no GeoGebra, só para a gente entender como é que funciona, tá? Cadê o material da aula de vocês? Está aqui. Vou abrir aqui o GeoGebra e a gente vai conseguir fazer essas construções que a gente tinha visto naquele instante, tá bom? Está aqui o software GeoGebra. Vou escrever aqui uma função
Vamos botar aqui, por exemplo, 2x mais menos y, por exemplo, mais 4 igual a zero. Pronto. Observe que a gente escreve aqui uma expressão, ó, nós temos uma expressão na sua forma geral, é a minha equação 1, a minha reta 1, e aí está aqui o gráfico dela. E aqui a gente pode fazer várias brincadeiras, se vocês tratarem dessa forma. Deixa eu colocar esse ponto aqui, ó. E aí eu consigo, por exemplo, olhando para essa minha expressão, olha o que acontece quando eu coloco, por exemplo, y igual a 2x mais 4. A mesma reta. Elas estão sobrepostas. Eu não sei se dá para vocês visualizarem aqui em cima, o F e o EQ1 é a mesma coisa. Tá bom? Está duplicado. E aí, por exemplo, eu tenho aqui vários pontos. Eu quero colocar um terceiro ponto nessa posição. Um outro bem aqui. E, sei lá, eu posso colocar infinitos pontos. Lembrando que uma reta ela vai para o infinito na parte superior e vem do infinito da parte inferior. Deixa eu colocar só um exemplo de uma outra reta, só que agora eu vou colocar uma paralela a essa, tá? O que acontece? Para a gente ter uma reta paralela, basta eu trocar menos y igual a 3, por exemplo. Ó, só fiz trocar o valor do coeficiente. Notem que EQ1 é paralelo ao EQ2. Quando é que elas vão se interceptar? Nunca. Então, esses pontos, eles estão... Aliás, essas duas retas não vão ter pontos entre si comuns. Então, se eu coloco duas retas e pergunto, olha, diga para mim como é que estão essas duas retas aí, como é que eu faço? Ou faço o gráfico e tento analisar, o que por vezes é bastante complicado e trabalhoso, até porque são retas. Por exemplo, posso ter retas que se interceptem lá em pontos bem altos, coordenado bem alto, né? E aí, o que eu faço para facilitar a vida? Eu escrevo um sistema de equações, e aí, não sei se vocês lembram, no ano passado, vocês devem ter visto sistemas lineares. É um sistema fácil de resolver, e se você chegar num sistema impossível, você vai ter retas paralelas. Se o sistema for possível e indeterminado, você vai ter retas iguais. Se você tiver um SPD, sistema possível e determinado, você vai ter retas concorrentes. E nesse caso aqui, você vai ter uma solução única do sistema. E a solução do sistema vai ser o ponto em comum deles dois. Beleza? Vamos ver um exemplo aqui, ó, só para a gente fechar, de fato, nossa aula de hoje. Tenho aqui duas retas, tá certo? E aí, olha só que coisa interessante. Antes da gente resolver, a gente já consegue fazer uma espécie de análise. Existe um termo na matemática chamado combinação linear. Vejam que, por exemplo, se eu pegar o 3 que está associado ao x e o menos 1 que está associado ao y, e multiplicar por 2, 3 vezes 2 dá 6, menos 1 vezes 2 dá menos 2. Então, eles combinam, por assim dizer, tá? Agora, vejam que se eu pegar aqui ó, o menos 7 e multiplicar por 2, dá menos 14. Já não combina com o meu 17. Então, nessa situação aí, a gente já consegue quase que responder. Né? A gente diria que é um sistema impossível. Mas, se eu não tenho certeza disso, vamos resolver o sistema, só para a gente observar, tá? Escrever aqui dessa forma, eu posso escrever na forma reduzida, ou do jeito que você quiser, tá bom? Fica aí a seu critério. Mas para facilitar, eu vou pegar e vou resolver usando o método da subtração, só que primeiro eu vou multiplicar a primeira expressão por menos 2, adicionando a segunda. Então, quando eu faço toda essa álgebra, eu chego aqui nessa situação. Ó. O menos 6 se anula com 6, o 2y se anula com menos 2y, aí tem 14 com 17, que dá 31 igual a zero. Naturalmente, isso aqui é impossível, isso aqui não é verdade. Como eu tenho uma afirmação falsa, eu tenho um sistema impossível. E no caso de ter sistema impossível, eu tenho retas paralelas. Só para a gente verificar isso aqui, vamos aqui apagar essas informações no GeoGebra. Tá?
e vamos comprovar o que nós estamos dizendo. E, naturalmente, vocês vão ver que nós não temos acesso, por vezes, ao software, né? Então, a ideia é que nós consigamos, somente com a construção do... Não, boy, fala sério. 3x menos y menos 7. Deixa eu consertar aqui. Somente com a situação do sistema, eu consigo resolver essa minha expressão. 3x menos y menos 7 igual a zero. Aqui é a minha equação. 6x menos 2y mais 17. Aqui a minha segunda expressão. Ó, só mostrar para vocês, por exemplo, essas duas aqui, ó, elas vão... Opa! Mover, vou apagar já. Elas vão acabar se interceptando nesse ponto aqui embaixo. Beleza? E é um ponto único. 6x menos 2y mais 17. Só colocar aqui e apagar isso também. 6x menos 2y mais 17 igual a zero. Pronto. Se vocês não concordam que ela está sendo paralelas, ó, na medida que eu diminuo, vocês veem que, obviamente, elas vão se aproximando. E daqui a pouco elas vão estar quase iguais, como se fosse uma reta única. E vejam que elas admitem um comportamento à medida que eu vou diminuindo, aí já está em, acho que 50 milhões, e é como se tivesse uma sobreposta à outra. Pronto, o GeoGebra só vai até 1 elevado a 10, que são 10 casas decimais. E aí, queridos, só para encerrar e fechar mesmo essa parte, antes disso, dúvidas, perguntas, querem falar alguma coisa? Hoje a aula vai ser bem rápida, tá? Vou colocar outro vídeo daqui a pouco. E a lista, tá? Junto com o da semana, da primeira lista de estatística. E vou colocar... E vídeo, vai postar? E os vídeos também de estatística. Deixa eu só encerrar a aula aqui, tá? A gravação que já está ficando bem longa. Tá bom? Robson.